Tem coisas que a gente posta e tem coisas que a gente vive. Bem-vinda ao Beyond the Post with Amanda, espaço para conversas honestas por trás da imagem, o crescimento por trás das conquistas e as verdades que quase nunca aparecem nas redes sociais. Olá, eu sou a Amanda e eu estou muito feliz que você esteja aqui. Eu gostaria de começar esse episódio fazendo uma pergunta. Você já teve aquela sensação de quando começou a cuidar de si, e em vez de melhorar, pareceu que tudo ficou pior? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu lembro de pensar, tem alguma coisa errada? Porque a gente cresce ouvindo que curar é libertador, que terapia ajuda, que olhar para dentro traz paz. Então, eu imaginava que no momento em que eu começasse esse processo, eu iria me sentir mais leve, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, fiquei mais irritada, insensível, muito mais cansada. Comecei a chorar por coisas que eu nem entendia direito. Passei a perceber situações que antes simplesmente eu aceitava. E isso foi assustador, porque ninguém me avisou que a cura primeiro pode bagunçar tudo. Ninguém me disse que eu iria sentir luto por pessoas que ainda estão vivas, que algumas amizades deixariam de fazer sentidos, que certos ambientes começariam a parecer pequenos, que algumas conversas passariam a me cansar. Ninguém me contou que eu ia sentir falta até da pessoa que eu acostumava ser. E talvez essa seja a parte mais difícil. Porque quando você começa a mudar, você ainda não conhece quem você está se tornando. Você já sabe que você não cabe mais naquela versão antiga. Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas falando sobre cura nas redes sociais. Eu adoro que esse assunto esteja sendo falado, mas às vezes parece que a cura virou uma estética, um diário bonito, uma vela acesa, música calma, rotina perfeita, uma frase inspiradora. Eu amo tudo isso, mas elas não contam a história inteira, porque existe uma parte que quase ninguém mostra. A parte em que você questiona tudo, a parte em que você sente raiva, a parte em que você pensa em desistir, a parte em que você acha que talvez estivesse melhor antes de começar. E eu queria falar justamente sobre essa parte. A parte que não rende foto bonita, a parte que não vira reels. A parte que acontece quando a câmera desliga. Porque esse podcast sempre foi sobre isso, sobre o que existe além da postagem, além da imagem, além da versão editada. Então, hoje eu quero abrir uma conversa bem honesta. Não como alguém que descobriu todas as respostas. Que eu acho que às vezes a gente não precisa ouvir alguém que já chegou. A gente precisa ouvir alguém que ainda está caminhando e talvez você esteja exatamente aí também. Então, fica comigo até o final, porque se você está no meio desse caos, talvez você descubra que ele não significa que você está perdida. Talvez ele seja justamente o sinal de que alguma coisa finalmente está mudando. Eu acho curioso como a gente cria expectativas sobre coisas que nunca vivemos e com a cura não é diferente. Antes de começar o meu processo, eu tinha uma imagem muito específica de que seria. Na minha cabeça, eu faria terapias, livros, escreveria num diário as grandes revelações, choraria e pouco a pouco me tornaria uma pessoa completamente diferente. E pouco a pouco, eu me tornaria uma pessoa completamente diferente. Mais calma, mais segura, mais madura. Como se fosse uma linha reta. Você sai do ponto A, caminhando e chega ao ponto B, fim. Tudo resolvido. Só que não funciona assim. Na verdade, a cura parece mais uma espiral. Você acha que resolve uma questão, passa alguns meses, ela aparece de novo. E a sua primeira reação é: meu Deus, eu voltei para o mesmo lugar. Mas será que voltou mesmo? Ou será que você está olhando para uma camada mais profunda? Essa pergunta mudou completamente a forma que eu enxergava o meu processo. Porque durante muito tempo eu confundia revisitar uma dor com fracassar. Hoje eu entendo que as coisas são completamente diferentes. Você não volta igual.
você volta diferente, mais consciente, mais preparada, mais honesta. É como reler um livro de alguns anos. O livro continua o mesmo, mas quem mudou foi você. E por isso, você entende coisas que antes nem percebia. Cura funciona muito assim. Outro mito enorme é acreditar que curar significa viver em paz o tempo inteiro. Eu realmente acreditava nisso e pensava, quando eu estiver curada, nada mais vai me atingir. Só que aconteceu justamente o contrário. Eu comecei a sentir muito mais, porque durante anos eu não estava em paz. Eu estava anestesiada. Existe uma diferença enorme entre paz e anestesia. A paz, a gente olha para o problema e continua tranquila. A anestesia simplesmente finge que ela não existe. E durante muito tempo, eu confundia as duas. Eu dizia que estava bem o tempo todo quando eu não estava. Eu dizia que não ligava quando eu ligava muito. Eu dizia que eu entendia o outro, quando na verdade só tinha medo de desagradar. Talvez você já tenha feito isso. Talvez você tenha engolido um monte de coisas achando que era maturidade, quando na verdade era medo, era sobrevivência, era falta de limite. E sabe o que acontece quando você para de reprimir? Tudo aquilo que ficou guardado começa a sair. É como abrir uma caixa que ficou fechada durante anos. Você não escolhe as emoções que aparecem primeiro. Elas simplesmente aparecem. Raiva, tristeza, dor, vergonha, frustração, medo, tudo junto. Isso assusta. Porque você pensa, eu achei que eu estava evoluindo. Então, por que eu estou me sentindo assim? Mas talvez justamente porque você está evoluindo. Porque sentir não é andar para trás. Sentir é parar de fugir. Tem outra mentira que quase ninguém fala. E talvez essa tenha sido uma das mais dolorosas para mim. A ideia de que todo mundo vai comemorar quando você começar a mudar. Nossa, como eu queria que isso fosse verdade. Mas nem sempre é. Porque quando você muda a dinâmica de seus relacionamentos. Se antes você dizia sim para tudo e agora você começa a dizer não, alguém vai estranhar. Se antes você aceitava migalhas e agora passa a querer reciprocidade, alguém vai reclamar. Se antes você colocava todo mundo em primeiro lugar e agora você começou a incluir você nessa lista, nem todo mundo vai gostar. E isso não significa que essas pessoas sejam ruins, mas significa que algumas relações só funcionavam porque você ocupava um determinado papel. O papel de que sempre entendia, de que sempre cedia, da que nunca incomodava, da que resolvia, da que sempre estava disponível. Quando você deixa essa personagem, algumas pessoas sentem falta dela. Não porque sintam falta de você, mas porque sentem falta do benefício que aquela versão oferecia. Essa foi uma verdade difícil de aceitar. Porque durante muito tempo, eu personalizei isso. Achei que tinha algo errado comigo. Hoje eu vejo diferente. Quando você cresce, algumas relações crescem juntos. Outras terminam. Nenhuma das duas coisas acontece da noite pro dia. É um processo, às vezes silencioso, às vezes doloroso, mas necessário. E talvez exista alguém ouvindo isso agora. Você sente que mudou, mas parece que ninguém entende. Você sente que já não pertence mais a alguns lugares, mas também ainda não encontrou os novos. Você olha para trás, não quer voltar. Olha para frente, ainda não consegue enxergar direito. É uma sensação estranha. Como se você estivesse entre duas versões de si mesma. E eu queria te dizer uma coisa, que eu gostaria de ter ouvido naquela época. Você não está perdida. Você está em transição. E existe uma diferença entre essas duas. A largata também parece perdida antes de virar borboleta. Mas ela não está perdida. Ela está se transformando. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Que ela passou muito longe de ser bonita. E foi justamente aí que eu comecei a entender o que significa de verdade curar. Eu acho que existe uma pergunta que quase ninguém faz. A gente sempre se pergunta, como eu me curo? Mas talvez a pergunta mais honesta seja, quando foi que eu percebi que eu precisava me curar? Porque olhando para trás, eu percebo que durante muito tempo
Eu nem sabia que estava vivendo no piloto automático. Eu fazia tudo o que precisava fazer. Trabalhava, planejava, sonhava, me ocupava. Sempre tinha alguma coisa para resolver, sempre tinha uma meta para bater, sempre tinha um próximo passo. E durante muito tempo, eu achei que isso significava que eu estava bem, mas hoje eu entendo que tem uma diferença enorme de estar ocupada e estar presente. Porque quando você preencher todos os espaços da sua agenda, você pode justamente preencher todos os espaços da sua agenda justamente para nunca precisar de encontrar os espaços dentro de você. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu percebi que o silêncio me incomodava. Ficar sozinha comigo mesmo me incomodava. Não de fazer nada me incomodava. Comecei a me perguntar por quê. Por que eu precisava estar sempre produzindo? Sempre pensando no futuro, sempre imaginando o próximo objetivo, sempre tentando resolver a minha vida inteira antes mesmo de viver o dia de hoje. Foi quando eu percebi uma coisa muito desconfortável. Talvez eu não estivesse correndo em direção aos meus sonhos, talvez eu estivesse correndo de mim. E foi uma das primeiras verdades difíceis de admitir, porque ninguém gosta de descobrir que passou anos evitando sentir. Mas foi exatamente isso que eu evitava, sem perceber. E sabe o mais curioso? Nem parecia uma fuga. Parecia produtividade, parecia responsabilidade, parecia ambição. Só que no fundo, era uma maneira sofisticada de não olhar para algumas dores. E eu acho que muita gente faz isso. E a gente acha que está evoluindo porque está sempre fazendo alguma coisa. Mas às vezes, a gente só está mantendo a mente ocupada o suficiente para não precisar ouvir o coração. E aí veio a parte mais inesperada. Quando eu finalmente desacelerei, tudo aquilo que eu tinha empurrado para baixo começou a aparecer. Lembranças, sentimentos, conversas antigas, pessoas, momentos em que eu jurava que tinham sido superados. E eu lembro de pensar, mas eu já trabalhei isso, já falei sobre isso na terapia, já escrevi sobre isso, já chorei sobre isso. Então por que isso voltou? Hoje eu entendo. Naquela época, eu tinha entendido a história, mas ainda não tinha sentido a emoção. Existe uma diferença entre compreender uma dor e permitir que ela atravesse você. Você pode explicar perfeitamente o que aconteceu, pode saber exatamente aquilo que machucou, pode até aconselhar outra pessoa sobre o assunto. E mesmo assim, ainda carregar aquela dor dentro do seu corpo. Foi isso que aconteceu comigo. Meu corpo ainda estava vivendo coisas que a minha mente já diziam ter acabado. E isso foi muito estranho, porque parecia que eu estava andando para trás, mas eu não estava. Eu só estava chegando em um lugar mais profundo. Outra coisa que começou a acontecer foi que eu comecei a enxergar padrões. E, sinceramente, no começo eu não gostei. Porque consciência parece linda quando a gente fala dela, mas viver a consciência é muito desconfortável. Porque depois que você enxerga um padrão, você não consegue mais fingir que não o viu. É como acender a luz de um quarto. Depois que a luz acende, você não consegue mais convencer a si mesmo de que ainda está no escuro. Eu comecei a perceber as escolhas que se repetiam, pessoas que sempre escolhia, situações que nem sempre acabavam, as histórias que eu contava para justificar comportamentos, as desculpas que eu criava para continuar aceitando menos do que eu merecia. E eu queria muito dizer que, naquele momento, eu me senti forte. Não, eu senti muita vergonha de perceber que, sem querer, eu também tinha participado do meu próprio sofrimento. Não porque eu fosse culpada, mas porque eu não sabia fazer diferente. Existe uma diferença entre culpa e responsabilidade. Culpa diz, você estragou tudo. A responsabilidade diz, agora que você sabe, você pode escolher diferente. E essa mudança de perspectiva mudou muita coisa para mim. E foi aí que eu comecei a entender que curar não é virar outra pessoa, é parar de abandonar quem você sempre foi. É isso. É um processo muito mais profundo do que parece. Existe uma emoção que quase ninguém associa à cura. E eu quero falar sobre ela porque ela me pegou completamente de surpresa. Raiva. Eu nunca me considerei uma pessoa raivosa, muito pelo contrário. Sempre fui aquela pessoa tranquila, conciliadora, a que entendia tudo, a que evitava conflito, a que dizia, bem, não tem problema, deixa pra lá.
Só que um dia eu percebi uma coisa. Talvez eu não fosse calma. Talvez eu só tinha aprendido a engolir tudo. Isso mudou completamente a forma que eu me enxergava. Porque calma é uma escolha. Repressão é sobrevivência. São muito diferentes. Quando a gente passa anos colocando as necessidades dos outros na frente das nossas, a gente esquece como é bom ouvir a própria voz. E quando finalmente você começa a ouvir, ela geralmente não fala baixinho, ela grita. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu comecei a sentir uma raiva enorme, raiva de situações que eu aceitei, raiva de quantas vezes eu fiquei em silêncio, raiva de relacionamentos em que eu me diminuí, raiva das oportunidades que eu deixei passar porque eu tinha medo, mas principalmente raiva da pessoa que eu fui. E talvez essa tenha sido a parte mais difícil. Porque ninguém gosta de admitir que participou da própria história. Só que eu olho hoje para aquela versão de mim com muito mais carinho, porque ela fez o melhor que podia, com a consciência que tinha. Ela não sabia estabelecer limites, ela não sabia dizer não. Ela confundia amor com aprovação, confundia empatia com autoabandono. Confundia ser boa com nunca decepcionar ninguém. E quando eu entendi isso, a raiva começou a mudar de uma forma. Ela deixou de ser destruição e virou informação. Acho que a gente foi ensinado a acreditar que sentimentos negativos são um problema. Mas talvez eles são apenas mensagens. A inveja pode mostrar algo que você deseja viver. O medo pode mostrar algo onde existe crescimento. A tristeza pode mostrar o que ainda importa para você. E a raiva? A raiva quase sempre aponta para um limite que foi ultrapassado. Ou por outra pessoa, ou por você mesma. Eu comecei a perguntar para minha raiva: o que você está tentando me mostrar? E as respostas eram impressionantes. Ela dizia: você aceitou isso por tempo demais, você está cansada, você está tentando agradar todo mundo, você esqueceu de você, percebe como muda? Ao invés de lutar contra a emoção, eu comecei a escutá-la. E isso não significa agir com raiva. Existe uma diferença enorme entre sentir uma emoção e deixar que ela dirija a sua vida. Sentir é humano. Agir impulsivamente é uma escolha. Então, eu comecei a permitir que as emoções existissem, sem julgamento, sem culpa, sem aquela necessidade de imediatamente transformá-las em gratidão. E às vezes a gente quer espiritualizar tudo muito rápido, quer aprender a lição imediatamente, quer perdoar imediatamente, quer seguir em frente imediatamente. Mas algumas emoções precisam apenas ser sentidas, sem pressa, sem culpa, sem vergonha. Hoje eu vejo que a raiva foi uma ponte, ela não era o destino. Ela só estava me levando para um lugar onde eu finalmente aprenderia a me respeitar. E talvez seja isso que ninguém conte sobre a cura. Antes da paz, existe o caos. Antes da leveza, existe o peso. Antes da liberdade, existe a coragem de olhar para tudo aquilo que você passou anos tentando esconder. E por mais desconfortável que isso seja, talvez essa seja exatamente o momento em que a verdadeira transformação começa. Porque a cura não começa quando você deixa de sentir. Ela começa quando finalmente você para de fugir do que você sente. Se esse episódio fez companhia para você de alguma forma, por favor, me conte nos comentários. Eu adoro ler as histórias de vocês e muitas vezes elas me inspiram para os próximos episódios. Compartilhe esse episódio com alguém que talvez precise ouvir essa conversa hoje. E se você ainda não segue o podcast, aproveita para acompanhar. Toda semana vamos ter um episódio novo. E eu quero agradecer, muito obrigada por ter passado esse tempo aqui comigo. E até o próximo episódio. E lembre-se, a vida mais importante acontece beyond the post.